amava profundamente. Meu nome é João. Fui um dos seus discípulos, provavelmente o mais jovem deles. Assisti a todos os acontecimentos que envolveram sua morte. Vi coisas que nunca pude esquecer. Mais tarde, quando resolvi escrever essas coisas, passaram a chamar-me João Evangelista. Eu estava aos pés da cruz quando ele morreu. Maria, mãe de Jesus, juntamente com outras mulheres, ajudadas por José de Arimateia e Nicodemos, começaram o trabalho de sepultamento do corpo. Depois que Pilatos liberou o cadáver, José de Arimateia mandou comprar 100 libras de mirra e aloes para perfumá-lo. Mandou comprar também um grande lençol de linho branco, o sudário, para envolver o seu corpo. Tínhamos muito pouco tempo, pois estava prestes a começar o sabá judeu e qualquer atividade era proibida. O corpo de Jesus estava nu como havia sido crucificado. José de Arimateia ofereceu um túmulo de sua propriedade, ainda não usado, que ficava próximo ao Calvário. Era um túmulo cavado na rocha com uma grande pedra redonda que se rolava para fechar a entrada. Segundo o costume judeu, deveríamos raspar todos os pelos do cadáver, porém não tivemos tempo. Lavamos o corpo de Jesus ligeiramente. Depois de untá-lo com os perfumes, ele foi envolto no sudário. Tivemos que amarrar os seus braços na frente do corpo, pois eles teimavam em permanecer abertos, mantendo o formato da cruz, onde haviam endurecido. Ele estava todo curvado e rígido. A intenção das mulheres era voltar no domingo de Páscoa para completar as cerimônias de sepultamento. Porém, alguma coisa estranha iria acontecer. No domingo, quando voltaram ao túmulo, viram a pedra da entrada posta de lado e o corpo estava desaparecido. Foram chamar nosso chefe, Pedro. Eu estava junto com ele. Corremos para ver o que havia acontecido e, ao chegarmos lá, a grande surpresa. O lençol estava amarrado como o deixamos, porém vazio. Eu vi e acreditei. Vi o sudário vazio e intacto e compreendi aquilo que o Cristo queria nos dizer sobre vencer a morte. E acreditei. Que grande alegria se apossou de nós. Jesus ressuscitado. O sudário que tinha envolvido seu corpo não poderia ser jogado fora. Era uma testemunha muito importante da ressurreição. Porém, começou para nós um período difícil. Depois da morte de Jesus Cristo, a vida de seus discípulos ficou difícil. Aqueles que não acreditaram na ressurreição não se contentavam em escarnecer e debochar de nossas convicções. Um grande esquema para prender e matar nossos irmãos foi montado. Primeiro em Jerusalém e depois em quase todas as partes do mundo onde nosso credo estava sendo pregado. Nos documentos históricos começam a aparecer referências ao sudário. No ano 1092, ele era cultuado na igreja de Santa Maria de Blaquerne, em Constantinopla. É roubado pela Quarta Cruzada e levado ao Ocidente, onde aparece em Chambéry no ano de 1532. Guardado numa urna de prata, sofre um incêndio e uma gota do metal fura o tecido. As irmãs Clarissas o remendam. Em 1578, Emanuel Filiberto transfere o sudário para Turim para encontrar-se com São Carlos Borromeu, que deseja venerá-lo por ter libertado Milão de uma peste. Em Turim, permanece até hoje como propriedade da família real da Itália, a Casa de Savoia. Está guardado no Duomo de Turim, imponente igreja criada por Guarini em homenagem a São João Evangelista. O sudário é um pano de linho de cor sépia, de tecido rústico, com trama em forma de espinha de peixe, hoje comprovadamente de acordo com os panos produzidos por teares do tempo de Cristo. Tem 4,36 metros de comprimento e tem 1,10 metro de largura.
Nesta fotografia de uma das metades do sudário, vê-se as marcas de um corpo humano. É um corpo de homem, de cabelos longos, barba fendida, mãos à frente do corpo. A figura não tem contorno definido, é esfumada. Os anatomistas calculam em 1,84 m a altura do homem do sudário e seu peso 83 ou 84 quilos. Ladeando essa figura, existem queimaduras violentas que chegaram a destruir o tecido. No centro das queimaduras, vêem-se os remendos feitos em tecido diferente do linho e executados pelas irmãs Clarissas, 2 anos depois do incêndio de Chambéry. A outra metade do sudário contém a figura das costas do mesmo homem e a repetição das queimaduras, já que o tecido estava dobrado em 36 partes quando pegou fogo. No sudário verdadeiro, as 2 imagens estão no sentido horizontal, ligadas pela cabeça. Em 1898, o advogado Secondo Pia fotografou o sudário pela primeira vez. Quando foi revelar os negativos, teve uma violenta surpresa. Como a imagem contida no sudário era uma imagem negativa, o negativo fotográfico tornou-se positivo, revelando uma figura intensamente nítida, repleta de impressionantes detalhes. O advogado fotógrafo foi tomado de violenta emoção. Amarraram o patíbulo às minhas costas e me levaram para morrer crucificado. Doía muito. Do morro já estava fixada a trave que sustentaria o meu corpo. Pai, seja feita a tua vontade. A escuridão cobriu toda a terra. Olhando as costas do sudário, podemos ver todas as marcas de alguém que carregou o patíbulo. 2 feridas enormes, uma nas espaldas e outra profunda no ombro. Carregavam os criminosos uma trave rústica chamada patibulum, de madeira maciça e pesando mais de 50 quilos. Não levavam a cruz inteira, como mostram os nossos artistas. No Calvário, deitaram-me de costas no patíbulo e pregaram-me com cravos. No sudário, nota-se uma grande mancha na altura do pulso. Mancha esta que continuou vertendo sangue por muito tempo. Segundo estudos realizados pelos cientistas, um crucificado não poderia ser cravado ao patíbulo pela palma das mãos. A carne se rasgaria e o corpo cairia. Quando usavam cravos, não era costume usar cordas. Crucificando cadáveres para experiência, o professor Pierre Barbet constatou que o único lugar onde um cravo sustenta um corpo no patíbulo é na região do pulso,
num espaço entre 8 ossos chamado Espaço de Destô. Pois o que a ciência afirma, o sudário comprova. A ferida das mãos está localizada exatamente a 7 centímetros da palma, no pulso. Depois de fixar o patíbulo no estipes, pregaram-lhe os pés, com um cravo só, o pé esquerdo sobre o direito. E no sudário, esse pé ensanguentado deixou uma marca perfeita, inclusive do sangue que continuou vertendo da ferida. Eu condenei esse homem e passei tristemente para a história. Meu nome é Pôncio Pilatos. Fui mandado como governador romano para a Judéia. Não gostava dos judeus. Os sacerdotes deles me apresentaram um fanático que eles não tinham coragem de condenar. Eu o fiz. A pena incluía também flagelação. E os meus carrascos cumpriram as minhas ordens de boa vontade, pois como soldados romanos, eles também sentiam profundo desprezo pelos judeus, que julgávamos um povo inferior. O criminoso era açoitado com flagrum, um chicote de cabo de madeira, tiras de couro e na ponta esferas de chumbo ou ossinhos de carneiro. Era açoitado enquanto aguentava. Não devia morrer. No caso do Cristo, escalaram 2 carrascos, batendo um de cada lado. As marcas são profundamente visíveis no sudário, atingindo toda a parte de trás do corpo. No peito não batiam, com medo de que o criminoso morresse, o que seria um mau agouro. Ficavam em carne viva. As esferas de chumbo de que eram providos os chicotes entravam na carne do flagelado, fazendo um tipo de ferimento característico. Dentro do círculo, vemos marcas do sudário que foram ampliadas e que têm o mesmo formato dos chumbinhos que eram usados no chicote. Existem mais de 100 dessas marcas no corpo de Jesus. Durante a noite, os meus soldados se divertiram com o condenado. Resolveram coroá-lo rei dos judeus. Estavam bêbados, ávidos de sangue. Um manto feito de trapos, uma cana à guisa de cetro e uma coroa feita de espinhos. Usavam esse arbusto cheio de espinhos para alimentar as fogueiras nas noites frias do deserto. Fizeram com ele um chumaço e enterraram em sua cabeça a pauladas. Amarraram uma corda para que os espinhos não caíssem e o seu rosto cobriu-se de sangue, que mesmo depois de lavado, continuou correndo. O sudário mostra-nos as marcas dessa noite de loucura. O sangue da nuca, causado por uma quantidade enorme de pequenos ferimentos feitos pelos espinhos, depositou-se no lençol, na parte das costas do sudário, na região da nuca. Muitos foram os flagelados, muitos os crucificados, mas só Cristo foi coroado de espinhos.
colocarem 2 moedas nos olhos dos defuntos para que as pálpebras permanecessem fechadas. O Dr. Francis Philas, professor de teologia da Universidade de Chicago, descobriu, por meio de ampliações fotográficas computadorizadas, 2 moedinhas chamadas litos, identificadas depois pelos numismatas como raríssimas moedas criadas por Pôncio Pilatos durante seu governo. Eu sou Maria, esposa de José e mãe de Jesus. Cada uma das pancadas que deram nesse rosto atingiram profundamente meu coração. Que dor imensa que estou sentindo. É o rosto de meu filho. Rosto que desde a primeira vez na manjedoura eu amei mais que a mim mesma. O mesmo rosto que um dia foi menino e que corria para mim com os olhos cheios de lágrimas porque havia se machucado brincando com os amiguinhos. Muitas vezes adormecei em meu colo enquanto eu afagava os seus cabelos. É o mesmo que se agarrava assustado a mim quando fugimos para o Egito, perseguidos pelos guardas do rei Herodes. Rosto que eu conheci tão bem. Eles lhe bateram a pauladas, enfiaram espinhos na sua cabeça, arrancaram sua barba, chicotearam, cuspiram, quebraram seus dentes, mas não acharam suficiente. Cravaram-no pelos pulsos e pelos pés e o deixaram sem poder respirar. Eu assisti a tudo. Ele tentava levantar o corpo, apoiado nas feridas dos cravos, fazendo força para respirar. Mas naquela posição isso se tornava quase impossível. Ergui o corpo apoiado no cravo dos pés. Respirava um pouco de ar puro e tornava a cair. As dores eram horríveis. A asfixia tomando conta dele. Os músculos do seu corpo eram tomadas de violentas câimbras. A boca estava seca. Uma sede insuportável o atormentava. A respiração foi se tornando cada vez mais difícil. Suas forças foram se acabando até que a cabeça pendeu inerte para frente. Estava morto. Existe ainda no sudário a marca de uma ferida violenta situada na altura do peito, no lado direito do homem ferido. Quando nós entregamos ao guarda de sentinela a ordem de Pilatos para levar o corpo, esse guarda, temeroso que Jesus ainda estivesse vivo, enfiou-lhe no peito uma lança, transpassando-o. E quando retirou a lança, jorrou água e sangue. A ciência tenta explicar essa água que jorrou do corpo de Cristo, conforme João Evangelista afirma ter visto. Segundo alguns doutores em medicina legal, essa água foi uma abundante quantidade de líquido em consequência de pericardite contusiva, provocada pela flagelação e pelo afluxo de sangue na cavidade pleúrica. Um professor e criminólogo suíço, Dr. Max Frey, conseguiu demonstrar que o sudário conserva no seu tecido 49 espécies de pólens de plantas. Alguns desses pólens encontrados pertencem a plantas que são originárias da Palestina e que existiram no tempo de Cristo, sendo que hoje essas espécies estão extintas. A técnica de carbono 14, ela é difundida desde aproximadamente 1950 e ela é utilizada em diversas áreas da ciência. Nessa técnica, nós utilizamos materiais, sejam orgânicos, sejam materiais inorgânicos. Todos esses materiais são passíveis de serem datados, inclusive aqueles com tipo de tecidos. Inclusive relacionando isso com o santo sudário. A técnica, ela baseia-se de que maneira?
nós temos a formação do carbono 14 na alta atmosfera. Então, nós temos a formação. O carbono 14, ele é radioativo, ou seja, emite radiação. Depois, na forma de CO2, ele é incorporado às plantas e os animais também comem essas plantas e incorporam o carbono 14. Quando esse animal morre ou essa planta nós cortamos, o que acontece? Vai cessar a entrada desse carbono 14. Cessando a entrada do carbono 14, nós só vamos o quê? Medir o quê? O decaimento radioativo desse elemento. Quanto menor a radioatividade medida, mais antiga é a amostra. Quanto maior a radioatividade medida, mais recente a amostra. Ou seja, então, nós podemos fazer datações, ou seja, determinação da idade desses materiais, desde o presente até aproximadamente 50 mil anos atrás. Em 1988, 3 laboratórios, depois de realizarem testes de datação pelo método do carbono 14, declararam que o sudário de Turim era uma peça medieval. A notícia causou surpresa nas comunidades científicas do mundo todo e muitos pesquisadores começaram a contestar a validade dos testes. Em 1990, 2 jornalistas, Horácio Petrocilio e Emanuela Marinelli, depois de investigações detetivescas, editaram um livro revelando impressionantes fatos que, apoiados em documentações rigorosas, evidenciam lamentáveis imprecisões, se não fraudes, nas pesquisas feitas pelos laboratórios citados. Quem pagou e coordenou o projeto foi o Museu Britânico, e uma série de episódios estranhos aconteceram. O professor Michael Tite, do Museu Britânico, coordenador do projeto, comprou um pedaço da capa de São Luís, santo que viveu na França de 1274 a 1297. Esse pedaço foi cortado em 3 partes e entregue aos laboratórios para serem datados juntamente com as amostras do sudário. Neste ponto, uma troca de tecidos fica evidente. Quando Giovanni Ricci, que cortou o sudário para a retirada das amostras, declarou que elas pesavam 540 miligramas. E no filme que documenta essa operação, vê-se uma balança que assinala 478 miligramas. O peso do material analisado é fundamental no resultado dos testes de carbono 14. Anunciaram ao mundo todo que depois de 45 anos, o sudário seria exposto novamente. Para nós, jornalistas, e para todos os que queriam conhecer os mistérios do Santo Sudário, foi uma alegria imensa. Afinal, somente conhecíamos o sudário por fotografias em preto e branco, feitas em 1898 pelo advogado Secondo Pia e em 1931 pelo fotógrafo oficial Giuseppe Henry. Agora, novamente, iríamos vê-lo, estudá-lo, discuti-lo. Era, sem dúvida, uma notícia maravilhosa. Tudo estava previsto e tudo foi perfeito. Havia tanta gente que as filas de espera para entrar na igreja demoravam de 4 a 5 horas. Dias de calor escaldante eram alternados por dias de chuva fria e intermitente. Dentro da igreja não era permitido nenhum tipo de equipamento. Não se podia acender luzes e devia-se permanecer somente por alguns instantes diante do sudário. O coração parecia explodir de alegria quando, juntamente com a equipe de cinegrafistas, entramos na igreja. A escuridão era total. Havia um clima de expectativa silenciosa. O sonho de 30 anos estava para ser realizado. Caminhamos lentamente e, de repente, lá estava ele. A emoção era profunda. O coração batia descompassadamente. Lá estava ele, aquele pano misterioso que há quase 2000 anos havia tocado no corpo do Cristo. Aquele linho que o havia envolvido carinhosamente, recebendo e guardando o sangue divino que escorria de suas feridas. Aquele maravilhoso lençol que abraçara o corpo de Deus, como tudo o que se aproxima do corpo de Deus, ficara gravado por ele indelevelmente.
a primeira e a mais valiosa de todas as tecas. A misteriosa fotografia que o mais perfeito dos fotógrafos fizera revelar, para que nós, muito tempo depois, pudéssemos conhecer sua figura que um dia viveu conosco. Lá estava ele, as marcas dos pés, as queimaduras do tecido, o sangue das costas, mais queimaduras, as costas flageladas, o sangue da nuca, seu divino rosto, as queimaduras, a chaga do peito, os braços, a ferida do pulso, o sangue que corria dela, queimaduras com os remendos, o sangue do cravo do pé. O sudário fora estendido numa caixa de aço, hermeticamente fechada por um vidro de 20 milímetros de espessura à prova de bala. Entre o vidro e a caixa era injetado o azoto a 90 graus de pureza para que os micro-organismos suspensos na atmosfera não afetassem os fios do tecido. Diante do sudário, o povo continuava desfilando sem interrupção. Nossas câmeras tinham rodado exaustivamente. Os rolos de filme que havíamos levado para dentro da igreja chegavam ao fim. Mais algumas horas e o sudário seria retirado novamente do painel, dobrado cuidadosamente, voltando para sua urna de prata, por um espaço de tempo que ninguém saberia dizer. Percebemos que havíamos filmado chorando e que chorando parávamos as câmeras para uma última oração de despedida. Adeus, Senhor. Esperamos encontrá-lo na eternidade, não com o rosto morto do sudário, mas com a face gloriosa da ressurreição. A NASA mandou a Turim 44 técnicos e cientistas, comandados pelos professores Eric Jumper, professor de ciência aeronáutica, e John Jackson, professor de física da Academia da Força Aérea dos Estados Unidos. Usando o sofisticado equipamento que analisava as fotografias transmitidas de Marte, depois de 3 anos de intensos estudos, esses pesquisadores conseguiram uma fotografia tridimensional do sudário. Essa fotografia foi transformada pelo computador em esculturas que mostram a face do Cristo em alto relevo. Essas experiências provaram que a imagem do sudário não poderia de forma alguma ser pintada, porque se assim fosse, a imagem resultante não teria relevo. Penso que os testes que serão feitos abrangem todas as perguntas que tínhamos. Apesar dos exaustivos estudos realizados pelos cientistas há quase 50 anos, permanece a grande questão que intriga a todos. Como se formou essa figura de um homem chicoteado, coroado de espinhos e crucificado? Como essa imagem ficou gravada em um lençol? Por que essa imagem é em negativo, enquanto as manchas de sangue são positivas? Seria possível se reproduzir num laboratório esse mesmo fenômeno? Os homens deste século ainda não acharam resposta para essas perguntas. O professor Giovanni Giudica Cordiglia, estudioso do sudário há mais de 37 anos, tentou reproduzir em laboratórios manchas iguais. Usou milhares de componentes químicos, centenas de cadáveres e não conseguiu nada sequer parecido. Hoje, como todos os cientistas, ele está propenso a acreditar em uma teoria fascinante. Uma hipótese extraordinária que está apaixonando até os homens mais insensíveis. A teoria que teve a força de entusiasmar todo um departamento científico da NASA. A teoria da radiação. Segundo essa teoria, as manchas do corpo teriam se formado por radiação atômica. O corpo de Cristo, desintegrando-se dentro do tecido,
passou através dele, gravando com leve queimadura as manchas que hoje se veem no sudário. Como se sabe, quando ocorre uma desintegração atômica da matéria, ela se transforma em energia, gerando calor. Esse calor marcou o sudário com o corpo de Cristo. Depois da ressurreição de Jesus, coisas estranhas também acontecem. Seu corpo ora se compõe, ora se decompõe. Atravessa as paredes e, no entanto, Tomé pode senti-lo com as mãos. Entra no cenáculo com as portas fechadas. A teoria da desintegração atômica do corpo de Jesus também explicaria isso. Porém, uma desintegração atômica causada por meios humanos naquela época era impossível. E temos a espantosa conclusão. Se a ciência provar que houve radiação, teríamos que aceitar que ela só podia ser causada por uma força desconhecida. Deus. Será, por acaso, que o Senhor estaria nos deixando uma prova de como é a ressurreição dos mortos? Será este o corpo glorioso que teremos na vida eterna, como fala São Paulo? E quem mais, além de Deus, poderia deixar com sua morte tanta mensagem de vida?